Fala galera, Boni e Dani aqui. Hoje a gente não vai falar de nenhum trailer, nenhuma análise sobre filmes, mas sim um desabafo, uma coisa que eu acabei pensando, juntando e que resolvi trazer hoje para ter uma noção como que a opinião ela é jogada quando a gente faz uma crítica, alguns comentários e etc. Porque existe uma diferença entre opinião própria e avaliação técnica. Então eu vou dar uma explicação, alguns fatos que aconteceram comigo. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom, antes vamos deixar uma coisa bem claro. Eu nunca quis ser o dono da verdade. As minhas críticas, análises, sempre tento trazer uma avaliação técnica de todos os artefatos, elementos possíveis do filme ou da série ou até do trailer. E lógico, um pouco de uma opinião minha para dar ali mais um tchan na crítica. Mas 90% é sempre ali uma coisa bem técnica, né? Formal sobre o filme. E mesmo assim a gente escuta, vê por aí certas opiniões que por mais que você respeite, você não aceita, você não concorda. Bom, a primeira coisa que aconteceu foi logo quando eu comecei no canal. Isso não aconteceu em nenhum comentário. Foi uma pessoa que acabou falando comigo, que acabou descobrindo que eu tinha um canal, né, sobre filmes, séries, trailers e tudo sobre cinema, ok. E aí essa pessoa perguntou, mas o que você fala? Eu falo de todos os elementos possíveis. Ação, eu não sou muito violenta, gosto de uma coisa mais leve. Humor, sou difícil de dar risada. Terror, tenho medo. Ficção científica, muito falso. Bom, então eu falei para essa pessoa, então você tem que assistir a Ana Maria Braga. Muito bobagem. Faz nosso joguinho, vê se combina aí a sinastria do signo. Uma outra coisa que aconteceu foi uma coisa boa, acho bacana quando a gente acaba, eu mesmo errando em algumas análises sobre Cemitério Maldito, lá no primeiro trailer, que eu acabei trocando ali o autor do livro pelo diretor, sendo porque era o autor, eu acabei comentando o diretor e uma pessoa, um amigo, relatou que estava errado, eu dei o joia, achei bacana, mas existe outras pessoas que acabam até debochando de você, né? E um cara que eu nem conheço, olha, você trocou o nome, eu falei obrigado, ele falou, você deveria fazer outra coisa. Aí eu resolvi o problema em segundos. Eu excluí o comentário dele e também excluí ele do canal. Bom, errar é humano, eu aceito os comentários, tanto positivos como negativos, sendo porque é uma opinião muito diversificada, ninguém pode concordar com ninguém. Há realmente muita diferença de opinião, mas fazer deboches, aí eu já não gosto, porque se você deixa, aí começa a vir palavrões e etc. Bom, essa é sobre o Aquaman, é um amigo meu, ele tem uma opinião que eu respeito, mas algumas coisas ele acabou falando e nem eu e nem o resto do mundo acaba concordando, né? Aquaman foi um filme que faz parte de uma franquia da DC. É o primeiro filme de um personagem lá de Atlantis. A franquia se iniciou em 2013 com o Homem de Aço. E aí dentro dessa franquia a gente viu Aquaman, que na minha opinião foi um dos melhores filmes da DC desde 2013 até agora. Há algumas falhas, mas algumas falhas são despercebidas, né? Elas passam ali em branco, que não foram tão graves assim. Bom, na minha opinião, eu tenho crítica no canal sobre o Aquaman, mas eu vou dar só um detalhezinho. Na minha opinião, o que faltou no Aquaman foi um pouco mais, será aquela coisa sombria da DC, né? Coisa que não houve. O personagem acabou adotando alguns certos momentos cômicos, muito humor, alguns momentos funcionaram, outros não. Mas esse amigo meu acabou dizendo que o personagem não tinha carisma e que a história era muito tola, bizarra. O roteiro não era ali uma coisa motivacional para a história, e então ele acabou praticamente falando que o Aquaman era um dos piores filmes da DC. Bom galera, na minha opinião o Jason Momoa ele acabou interpretando muito bem o Aquaman, ele teve carisma sim,
A história é extraída lá das HQs, então se você acha que a história é bizarra, da forma como foi lá em Aquaman, então você tem que reclamar com quem editou lá as HQs do Aquaman, porque é uma coisa que é extraída lá das HQs. Não tem como fugir disso. Se você vai trazer um filme solo de um super-herói, possivelmente você vai trazer as origens do personagem, a história, por mais que você ache bizarra, e sim, um personagem, eu diria, um pouco mais humorado, que foi umas certas adaptações, porém, sim, ele teve carisma, a história funcionou, então é uma opinião que eu não concordo e me desculpe, é o que eu acho. Esta é de uma amiga que acabou falando que eu não faço muita análise de animes. Fiz pouquíssimo, se eu não me engano tem o Toy Story, que é o último, tem aí crítica no canal, não gostei. E realmente eu sou muito difícil de fazer críticas de anime. E preciso realmente me aperfeiçoar. Só que a gente tem que relevar que os animes não são tão frequentes quanto os filmes que acabam saindo no cinema. São poucos. E então se você pega desses poucos, 10, 15% que dão certo. Não fiz o Rei Leão, não assisti, então eu não vou fazer a crítica de um filme que eu não assisti. Porém, vale relatar também que o Rei Leão deixou ali a crítica bem dividida e no momento da estreia estava passando o Hobbs e Shaw. Então eu não posso assistir o Rei Leão e o Hobbs e Shaw ao mesmo tempo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quem sabe eu consigo a fórmula de fazer um clone. Mas aí fica aí a resposta dessa opinião. Uma outra coisa foi sobre Mistério no Mediterrâneo, uma série que foi lançada com o Adam Sandler, muitos personagens ali que a gente já viu até em filmes, cinemas. Foi uma série, um filme de uma série, né? Vamos dizer assim. E muita gente acabou me criticando, né? Porque eu não gostei. Bom, galera, eu vou deixar uma coisa bem claro para duas pessoas que acabou falando que era bom. Um amigo meu até comentou comigo que era ruim e eu concordo com ele. É um dos piores filmes da Netflix, Mistério no Mediterrâneo. O filme não tem humor, o filme não tem ação, o filme não tem nada. E desculpe, pode até ser que eu esteja pegando no pé do Adam Sandler, mas durante a carreira dele, se eu pegar 3 filmes dele bons, o resto realmente não agradou. O cara não é cômico, o filme também não é cômico. São muitas besteiras tolas, principalmente nesse último, e numa boa parte da história dele. Desculpe, mas ele nunca me agradou e nem os filmes dele. Principalmente Gente Grande, um filme onde, e fizeram até o segundo, um filme onde há certos atores cômicos, nunca foi minha praia. Então me desculpe para você que acha que eu critiquei. Eu acho que eu e mais boa parte do público foi um dos piores filmes do Adam Sandler. Dessa vez é de novo um amigo meu que acabou até comentando, só que não foi no canal, né? Foi em outro aplicativo. Vingadores Ultimato é muito chato. Eu não tô gostando. Eu perguntei, mas você tá assistindo? Não. Assisti 30 minutos. Vou assistir Masterchef. Bom, cara, primeiro, para você ter uma opinião concreta de um filme, você tem que assistir até o final. Senão, não vale a pena você dar opiniões. Concordo que Vingadores Ultimato realmente trouxe umas coisas que eu acabei não gostando, principalmente a história, poderia ter sido outra, mas não são tantas coisas negativas. Aliás, não diria nem negativas, eu diria ali alguns furos. Guerra Infinita foi melhor? Sim, foi melhor, trouxe algo diferente, algo a mais, mas Vingadores Ultimato, ele trouxe uma história diferente, apesar de ser algumas coisas que a gente esperava ser outras. Mas é um bom filme, é uma boa história e acabou finalizando a era de muitos Vingadores, muitos personagens. Então, não é uma porcaria, não é um grande filme, mas sim, é um bom filme onde se finaliza ali uma franquia com vários personagens. Não, ele tem toda a razão. Bom, assiste o filme e depois você opina. Vingadores Ultimato é bom sim. Outra coisa que acabou acontecendo foi quando eu fiz ali Rota de Fuga, acabei lançando uma análise de trailers e até fiz a do filme. Algumas pessoas acabaram dando certas opiniões legais, bacanas,
houve uma pessoa que acabou comentando que eu não gostei e eu excluí na hora, dizendo que eu deveria fazer... não deveria falar de filmes de vovôs, né? Esse comentário durou segundos. Eu li, apaguei e tirei a pessoa. Bom, cara, se você não gosta do Sylvester Stallone e de outros personagens que estão ali quase encerrando a sua carreira, você deve assistir outros filmes com outros personagens. Criticar no canal, debochar, como repito, debochar, desfazer, não só de mim, como também dos personagens, que o Sylvester Stallone tem uma história muito bonita no universo cinematográfico, uma história fantástica. Então acho que você tem que relevar, né? Assistir outros personagens, esquecer esses e não ficar ali criticando, fazendo deboches. Fico puto como que um cara não gosta do Sylvester Stallone. Não dele, mas sim dos filmes. Sendo porque o cara tem uma história. O cara tem Rambo, Rocky, Os Mercenários, entre outros, Falcão. Tem tudo isso. O cara dizer que não gosta dos filmes do Sylvester Stallone, que eu não deveria fazer análise de vovôs, cara, desculpe, você está no ramo errado. Você é uma doença e eu sou a cura. Penúltimo, tá acabando, viu, galera? Fiz uma crítica, uma análise, né, de Stranger Things 3, para mim uma das melhores séries que eu já vi. E houve comentários, não no canal, pessoas comentando comigo que não valia nada, que é uma porcaria. Eu apertei, mas você assistiu desde a primeira temporada? Não assisti, eu assisti só a terceira. Se você não assiste a primeira e a segunda e a terceira temporada, fica difícil de você avaliar, né? Então você assistiu por assistir. A mesma coisa que você pegar a franquia toda dos Vingadores e assistir, por exemplo, os Vingadores Guerra Infinita. Você vai ficar perdido, você não vai ter ali uma noção do que aconteceu lá atrás. Então, me desculpe, se você não é ali um frequentador de séries e filmes, um apreciador, você só assiste em blocos, em pedaços, sinto muito. Sua opinião não é válida. Bom, galera, e pra fechar com chave de ouro, eu nunca fui fã, nem fiz nenhuma crítica e análise sobre The Walking Dead. Ok, é uma série que boa, né? Vai vir a sua 10ª temporada. Tem muitas coisas boas. Houve uma caída, né, no meio das temporadas, mas depois ela se levantou. E repito, né, nunca foi ali minha cara, mas minha opinião ali técnica, né, minha avaliação técnica de todas as 9 temporadas são boas. E algumas pessoas acabaram falando que, foi lançado, vai ser lançada a 10ª temporada de The Walking Dead 10, de novo filmes de zumbis e etc. Bom, cara, respeito muito a sua opinião. The Walking Dead, sim, é zumbis. Sempre foi zumbis. Então, se você acha que mais uma vez vai ser zumbis, é porque o tema é zumbis. Repito, se você acha que a 10ª temporada vai vir ruim, assista primeiro. Não só ela como as outras, para depois dar a sua avaliação, a sua opinião. The Walking Dead, repito, na minha opinião, eu não sou um cara que aprecio, mas é uma das melhores séries que foi apresentada. E se tá vindo a 10ª temporada, é porque as anteriores foram boas. Bom, galera, por aqui nós terminamos. É mais uma análise, uma crítica do desabafo. Sendo porque eu respeito muito as opiniões dos outros, tem que ser respeitadas, mas algumas são ali com tons de deboche e outras eu diria que nem são ali muitas opiniões que vale, sabe, avaliar, sendo porque a pessoa nem sequer viu e já tá falando, não sabe, é uma opinião que não tem validade pra mim, né? Ela não tem valor nenhum, mas eu respeito, né? Então fica aí mais uma crítica do desabafo. E galera, tamo junto, não precisa curtir nem compartilhar, é só mesmo para que vocês vejam. Boni Dani termina por aqui.